Ele tem o jornalismo nas veias. Começou repórter na Folha da Manhã, hoje Folha de São Paulo, em 1954. Foi redator e chefe de reportagem da revista O Cruzeiro, depois a Quatro Rodas e, em seguida, a revista Realidade, onde fez grandes reportagens. Em 1975, assumiu a presidência do Sindicato dos Jornalistas no estado de São Paulo. Tempos bicudos da ditadura. O povo dava o troco no voto. Foi eleito deputado federal pelo antigo MDB. A defesa intransigente dos direitos humanos lhe rendeu reconhecimento pela ONU. Escritor, publicou 11 livros, entre eles Quarto de Despejo, traduzido para 13 idiomas, além de O Circo do Desespero, Repórteres e O Chão de Graciliano Ramos. O Arena Livre tem o prazer em receber Audálio Dantas, que acaba de lançar o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog, pela editora Civilização Brasileira. Vamos conhecer um pouco da trajetória de vida e morte de Vladimir Herzog, que foi um balizador do fim do governo militar e início da redemocratização do país. Conosco nesta arena, os deputados Carlos Gianazzi, do PSOL, Adriano Diogo, do PT, presidente da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, e o deputado Ulisses Tassinari, do PV, também integrante da Comissão da Verdade. Muito obrigado pela presença dos senhores. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Audálio, eu queria que você falasse um pouco da coragem que é escrever, retomando, escarafunchando as memórias. Você diz na página 15 do livro que é uma tentativa de reconstituição de um tempo ruim. Foram anos mais angustiantes da sua vida. Por que escreveu o livro e também por que a morte de Vlado foi emblemática, tão emblemática, um divisor de águas sobre o comportamento da sociedade diante dos rigores da ditadura. E principalmente porque antes de Vlado, outros 21 jornalistas já tinham passado, já foram mortos ou estão até hoje desaparecidos. Bem-vindo ao Arena Livre. Muito obrigado pelo convite. Acho que a pergunta dá margem a um monte de respostas, mas basicamente o seguinte: esse livro, eu digo na introdução, eu devia a mim mesmo, desde o dia 31 de outubro de 1975, quando, ao final do culto ecumênico realizado na Catedral da Sé, a multidão foi se escoando pelas ruas adjacentes. A praça ficou vazia e não houve aquilo que os militares estavam esperando, que era algum tumulto que provocasse, que desse margem, melhor dizendo, à reação deles. Essa reação se previa como um banho de sangue, porque eles estavam preparados para tudo, tinha mais de 500 policiais em volta da praça, além de 300 e tantas barreiras dos acessos à cidade. Quer dizer, eles transformaram a cidade eles sitiaram a cidade de São Paulo. Mesmo assim, foram 8 mil pessoas à Praça da Sé. A nossa recomendação, quando eu digo nossa, era do Sindicato dos Jornalistas, era do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era um dos celebrantes do ato, principalmente dele, de que não se desse margem a essa ação repressiva. Bom, então, desde aquele momento, quando eu desci a catedral, aliviado por não ter acontecido nada, a praça vazia, digo, eu devo escrever essa história. Mas não tive coragem de fazer isso. Durante 30 anos eu hesitei. Em 2005, na comemoração dos 30 anos, na evocação dos 30 anos da morte do Vlado, eu decidi que eu devia o livro a mim mesmo e devia o livro também à sociedade. Devia contar essa história, mesmo porque ela foi contada de maneiras as mais diversas e nunca tinha sido contado, como eu digo, de dentro para fora. Eu vivi aqueles momentos e acho que as referências ao episódio e principalmente ao papel do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que foi de onde partiu a denúncia do assassinato, não tinham sido devidamente reconhecidos. Sobre o papel do sindicato e dos jornalistas à época, a gente vai falar mais ao longo da nossa conversa. Deputado Carlos Gianazzi, sua primeira pergunta, bem-vindo ao Arena Livre. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a TV Assembleia pela escolha aqui do nosso convidado, Audálio Dantas,
Quero aqui também cumprimentar o Adriano Diogo, o Ulisses Tassinari. E, Audálio, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, que viveu aquele momento, a morte do Vlado, enfim, você viveu todo aquele período da ditadura militar, do golpe de 64, do AI-5, da implantação da ideologia de segurança nacional no Brasil. E o Vlado, ele era jornalista, trabalhava na TV Cultura, ele não era ligado à luta armada, a nenhum grupo desses mais radicalizados, né, contra o regime militar. Por que ele foi morto? Por que ele foi preso? Ele era uma pessoa crítica, uma pessoa independente, uma pessoa que enfrentava as injustiças sociais, mas ele não tinha um vínculo direto com o Partido Comunista, ou, como eu disse, com a luta armada. Você atribui isso à própria ideologia de segurança nacional, que punia, inclusive, pessoas críticas, mesmo que não fossem pessoas que confrontavam diretamente o regime militar, como aconteceu, por exemplo, com o Gilberto Gil, Caetano Veloso, que foram presos e exilados, mas eles não... A música dos tropicalistas não era uma música panfletária que fazia um enfrentamento direto ao regime militar. Era um movimento que fazia uma contestação comportamental, estética, musical, política também, mas com uma outra característica, diferentemente do Chico Buarque, do Geraldo Vandré. Como que você vê essa questão da prisão do Vlado e da sua morte? Bom, primeiro é importante dizer que naquele momento havia um embate dentro da ditadura. Havia o grupo que anunciava uma abertura política, e isso veio da própria voz do general Geisel, que era o presidente de turno, e outro que se opunha a qualquer abertura e, consequentemente, procurava pretextos para a sua ação repressiva. Esses grupos da ultradireita estavam muito localizados em São Paulo. Eles estavam no Brasil inteiro, mas muito em São Paulo, aqui no DOI-CODE do Segundo Exército. E, naquele momento, quando já não havia o combate à luta armada, que tinha realmente terminado em 73, por aí, terminou completamente, o pretexto era qualquer pessoa que tivesse qualquer ação que fosse considerada contrária ao regime. E o Vlado foi enquadrado nisso. Antes dele, 11 jornalistas. Houve uma escalada contra jornalistas sob o pretexto de que a imprensa estava infiltrada pelos comunistas. Não só infiltrada, dominada pelos comunistas. Era uma falácia. E o Vlado, infelizmente, entrou nesse contexto. Ele não era um ativista, ele era um homem de esquerda, ele se filiou ao Partido Comunista, tinha se filiado recentemente com a seguinte explicação, dada à mulher dele, a Clarice Herzog. No Brasil, nesse momento, no combate ao autoritarismo, há duas instituições. Uma é a Igreja e outra é o Partido Comunista. Então, eu sou judeu, não posso ir para o Partido Comunista, então, para a Igreja, então eu vou para o Partido Comunista. Mas ele nunca teve nenhuma Ele não foi um militante. Não foi. Então, na verdade, uma das versões, aliás, até hoje essa questão não foi esclarecida. E eu vou dizer mais à frente por quê. Uma das versões é de que esse grupo radical da ultradireita queria dar um exemplo de que nós estamos aqui. E ele foi a bola da vez, vamos dizer assim. A outra versão, que é muito provável também, é de que eles se tenham excedido na tortura, e o Vlado era um homem frágil, psicologicamente e fisicamente. Um acidente de trabalho. Exatamente, um acidente de trabalho. Ele não resistiu à tortura e morreu. Eu sou mais por essa versão. Deputado Ulisses Tassinari, bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Agradecido por mais uma vez ter sido convidado. Satisfação conhecer o nobre jornalista. Muito obrigado, deputado. Eu acho que ficou muito patente em toda essa história, essa prisão do Vladimir, os maus tratos que ele sofreu, que culminaram com a morte, entende? A truculência, como foi dito aqui, quer dizer, ele não era um adepto da luta armada, não era como os chamados
eram chamados terroristas. Né? Eu vi uma citação quando ele foi para ser admitido na TV Cultura. Naturalmente, o Sistema Nacional de Investigação e de Informação, o SNI, ele procurava saber da vida das pessoas, investigar, e disse que era o general Paiva, parece que na época, Isso. disse ao então secretário da Cultura, na época, José Mindre, né, que não tinha nada contra o Vladimir. Perfeito. Ele teve na mocidade, vamos dizer, pruridos de comunista. Mas depois a TV Cultura foi considerada realmente, era considerada por alguns como um ninho de comunistas. Então, eu acho que ele foi preso, torturado por motivos torpes. Isso ficou patenteado, uma truculência, uma violência, uma falta completa de provas. Era a maneira, então, na época, de atuar do regime militar, o que é profundamente lamentável. Então, qualquer denúncia, por mais leviana que fosse, poderia levar qualquer pessoa àquelas condições. Exatamente. O senhor citou aí um fato muito importante, é que o SNI, era esse coronel Paiva, que era o chefe aqui em São Paulo, tinha dito, informado ao governador e ao Mindle, o secretário da Cultura, que o Vlado não tinha participação nenhuma em partidos políticos, etc. e tal. Informou errado porque ele tinha, de alguma forma ele tinha. Mas esse mesmo SNI, depois da morte do Vlado, no relatório, uma das novidades desse livro é que eu tenho vários documentos do SNI, alguns deles transcritos. Esse mesmo SNI dizia que a ida do Vlado para a TV Cultura era mais uma demonstração de que a imprensa estava sendo tomada pelos comunistas e ele foi lá a fim de transformar aquilo numa célula comunista. É um absurdo total. Então, por aí se vê como se praticavam esses crimes absurdamente sem razão, não havia nenhuma motivação, como eu disse, o motivo era torpe. Eu acho que essa questão do SNI precisa ser mais discutida ainda, porque até hoje há restrições à pesquisa, como eu mesmo tive, e há papéis que certamente sumiram dos arquivos. Deputado Adriano Diogo, sua primeira intervenção. Bem-vindo mais uma vez ao Arena Livre. Obrigado. Audálio, estava lendo aqui, folheando o seu livro, esse magnífico livro, e estava fazendo queria que você recapitulasse. O Fausto Rocha fez o discurso no Palácio, na frente do Edinardo. E do governador. Chamando a repressão. O Cláudio Marques, no Shopping News, fazia toda semana na sua coluna, chamava a TV Cultura de TV Viet Cultura, aquela coisa toda. Depois... Doicode de Hilton, da Tutóia. Tutóia Hilton. Tutóia Hilton. Depois, o Zé Maria Marim e o Vadielu faziam pronunciamentos aqui pedindo a cabeça do Vlado e de todos os jornalistas da TV Cultura. E fizeram até uma homenagem ao Fleury. Aí tem uma história que o Paulo Egídio liga para o Golbery, isso já depois da prisão, né? E o Paulo Egídio agora está querendo dar uma de democrata, não sei o quê, mas ele, o coronel Erasmo Dias era o secretário da segurança dele. Perfeito. Né? E eles eram todos da Arena. Então eu não lembrava desse negócio do Fausto Rocha. E aí ele te perseguiu, agrediu o sindicato. Eu queria que você... Aí outra coisa que as pessoas, acho que era importante, dizer por que eles ficavam tão nervosos com aquelas matérias jornalísticas que o Vlado fazia nas favelas, quando eles cercavam as favelas, quando eles faziam aqueles toques de recolher, que o Vlado e o Pacheco Jordão iam nas favelas no outro dia ouvir a população. Você podia... Nossa, tem tanta coisa que vamos gastar o programa aí. É importante, deputado Adriano Diogo,
que a gente situe um pouco, porque esse fato, como disse o Jorge, ele foi ponto de partida, ele foi divisor de águas na história da ditadura militar, antes e depois do Vlado. Vlado foi o último preso, a vítima da ditadura a não ser enterrado em silêncio. Foi aí que começou tudo, a sociedade, em função da ação do sindicato. Bom, essa história do Fausto Rocha, ela está ligada diretamente a propalada invasão da imprensa pelos comunistas. Isso foi um discurso, não tenho dúvida nenhuma, um discurso de encomenda, assim como os textos do jornalista Cláudio Marques no Shopping News, DCI Shopping News. O que disse o Fausto Rocha, que era locutor do Palácio? Não cabia a ele fazer nenhum comentário, ele anunciava as coisas. Ele disse que pediu licença e disse que queria depor ali, dizendo que realmente a imprensa estava sendo dominada pelos comunistas, as redações, aquela coisa toda. E aí o general, evidentemente, disse, olha, está vendo? Não sou eu que estou dizendo, é um jornalista que está dizendo. Em função disso, o sindicato, nós tomamos posse em maio, isso foi no começo de julho. O sindicato dos jornalistas distribuiu uma nota no dia seguinte, repudiando essas declarações, porque considerando que era uma generalização perigosa. Ser comunista naqueles dias, não é, deputado Gianazzi? Ser comunista naquele dia significava ir para a cadeia, ser torturado, morrer. Então, era uma acusação absurda. Bom, essa nota foi publicada por algum jornal aí. Foi a primeira vez que eu fui convocado ao 2º Exército, aqui, pertinho da Assembleia Legislativa, e o general Edinardo Melo, que era o comandante, me disse, olha, o senhor está equivocado, o rapaz era o Fausto Rocha, tem razão, a imprensa está dominada pelos comunistas. Então, eu disse, olha, o senhor me desculpe, mas eu estou fazendo o meu papel, eu acho que os associados do sindicato não podem ser todos considerados assim. E daí para frente evoluiu esse fato, essa escalada, digamos assim. Foram presos centenas de pessoas e finalmente chegou aos jornalistas em outubro. Foi da morte do Vlado que deputados aqui se pronunciaram, assim, o caso do Vadielu é muito conhecido, se pronunciaram no sentido de também reclamar a cabeça do Vlado e da equipe que ele tinha levado para a cultura, que era considerada toda ela formada por comunistas. Tem mais coisa aí, mas a gente vai na conversa dizendo. Deputado Carlos Gianazzi. Audálio, quando eu fiz a minha tese de mestrado na USP, eu investiguei muito o regime militar, cheguei a entrevistar, inclusive, o médico legista do Herzog, o Shibata, que foi o mesmo médico que fez o laudo do Marighella também. Vários laudos. Exatamente. E ele afirmou que realmente ele tinha se matado, que era suicídio e que o Vlado tinha problemas psicológicos. Ele afirmou isso, né? Logicamente que nós não concordamos com isso, nós sabemos que ele foi torturado até a morte. Agora, eu queria saber de você como que a imprensa se comportou, a imprensa, os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação, porque o Vlado era jornalista, você, à frente do Sindicato dos Jornalistas, vocês estavam dentro da imprensa, mas e os donos da imprensa? Quais foram as orientações dadas por eles? Eles encobriram isso também? Essa pergunta é importante, porque até a morte do Vlado, só havia um jornal aqui em São Paulo, dos grandes veículos, que estava sem censura, que foi o Estado de São Paulo. A censura foi retirada no começo de janeiro de 75. Os outros não estavam sob censura direta. Eles ou omitiam as informações ou concordavam com o regime. Se autocensurando. Se autocensurava. A maioria dos grandes veículos de comunicação no Brasil apoiou a ditadura militar, o golpe militar de 64, e muitas vezes silenciou em coisas que poderia,
noticiar e não noticiou. Agora, um fato importante é que, com a repercussão do fato da morte do Vlado, o Jorge falou no início, os jornalistas se uniram como nunca tinha acontecido na história dos jornalistas no Brasil, eu acho. Se uniram, foram para o sindicato, porque eles não suportavam mais receber comunicados oficiais de suicídio, de mortes em confrontos e coisas, atropelamentos, coisas desse tipo. Bom, aí começou, em função da morte do Vlado, começaram os jornais a abrir um pouco de espaço, a noticiar um pouco. A Folha de São Paulo, o Globo, etc. Havia em São Paulo um jornal que era do Grupo Folha também, que era a Folha da Tarde, que funcionava como porta-voz da repressão política. É uma coisa curiosa, porque havia mais de um jornal na empresa. A Folha, a atual Folha de São Paulo, era um jornal que podia-se dizer neutro, né, não era neutro porque deixava de noticiar muita coisa. Mas, a partir daquele fato, começaram os donos de jornais a permitir que algum espaço fosse concedido a esse caso e a outros. Mais uma pergunta do deputado Ulisses Tassinari. Para fechar esse bloco, rapidamente, deputado. Voltando ao problema do médico legista, eu não vivi a época plenamente, mas não me lembro mais se foi instaurado, por exemplo, processo ético com relação a esse médico através do Conselho Regional de Medicina, qual foi o resultado. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse, que eu não me lembro mais detalhadamente da... Foi. O deputado Giadazzi tinha citado o caso do R. Shibata, e é preciso que se diga que o papel dele não era isolado. Vários médicos e vários centros de tortura do país estavam lá para atestar coisas. Esse era o caso. Há vários atestados falsos desse cidadão e de outros médicos. Por exemplo, o deputado Marco Antônio Coelho, que começou a ser torturado em janeiro, no Rio de Janeiro, e continuou sendo torturado aqui, depois em Porto Alegre, etc. Estava em situação de não se pôr em pé. Mas eles, como houve uma denúncia, a mulher dele denunciou numa carta ao presidente da República, fizeram com que, deixaram de torturar, fizeram maquiagem e fizeram ele circular nos jardins aqui do quartel do 2º Exército, para mostrar que ele estava vivo, pelo menos. Mas o R. Shibata fez o atestado, mandou a pedido do ministro Silvio Frota, que era o líder da ultradireita, dizendo que ele estava em perfeitas condições de saúde, né? Com isso, o general Geisel, que era o presidente, recuou, não tomou providências, etc. e tal. Esses médicos serviam para isso. No próximo bloco, vamos falar mais, Audálio, sobre as duas guerras de Vlado Herzog. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o jornalista Audálio Dantas sobre o livro As Duas Guerras de Vlado Herzog. Deputado Adriano Diogo, sua pergunta. Então, Audálio, eu queria te fazer uma pergunta. Dois nobres senhores deputados, um que já morreu e outro continua vivo, o presidente... Vivíssimo. Vivíssimo, mais vivo do que nunca, só cai para cima. O Vadielu e o Zé Maria Marim, no dia 9 de outubro de 75, segundo a transcrição, o Diário Oficial da época... E do livro, eu transcrevo também no livro. E é isso que eu ia te perguntar. Eles pedem a cabeça do Vlado e de toda a equipe da TV Cultura. E no dia 7 de outubro de 76... No dia 7 de outubro de 76, José Maria Marim faz uma homenagem ao Fleury,
Diz um pequeno texto. Referimos-nos ao delegado de polícia, Sérgio Paramas Fleury, isso depois de verificar mais uma vez seu trabalho na solução do crime que abalou o estado de Mato Grosso. E elogios e faz uma homenagem todo ao Fleury. Essa parte do Zé Maria Marim e o Vadielu estão abordados no livro. E como é que o senhor vê o Zé Maria Marim hoje, o maior colaborador da ditadura, o cara que pediu a cabeça do Vlado, ser o presidente da CBF e o chefe da delegação do Corinthians ao Japão? Bom, eu acho que não deve nem causar espanto, porque muitos dos servidores da ditadura, aqui no estado de São Paulo, eu não tenho nomes aqui no momento, mas já tenho várias leituras, são altos funcionários do Estado, no Brasil inteiro, porque, a despeito da luta democrática, da resistência democrática do povo brasileiro, que conseguiu, com o magnífico movimento das eleições diretas, conseguiu dar um basta à ditadura, apesar disso, essas pessoas estão aí e, estranhamente, os governos democráticos que se sucederam depois de 1985 não se incomodam com isso. Não que se deseje perseguição, mas que pelo menos, e aí a Comissão da Verdade tem um papel importantíssimo, pelo menos que se aponte a execração pública o nome dessas pessoas. Eu acho que assim como o ex-deputado Zé Maria Marim, que ocupa hoje um cargo da maior importância, ligado ao futebol, que é a paixão do povo, essa coisa toda, eu acho que é assim como ele, já que nos faz com os outros, por que vai fazer com ele? Ele não deve ser exceção. Audário, democrático, mas nem tanto. Você diz que na página 16 do seu livro que o Arquivo Nacional é público. O acesso até hoje é dificultado aos documentos na sua consulta, na sua busca por informações. Você cita, inclusive, fazendo uma alusão, claro apagão. Por que dessa dificuldade Aliás, de se chegar a tantas informações? Essa expressão é uma contradição, claro apagão. Mas, em todo caso, claro no sentido de que estava visto que era um apagão. Mas é o seguinte, a primeira vez que e no começo do ano passado, esse livro eu entreguei o texto em dezembro de 2011. Eu fui ao Arquivo Nacional, porque os documentos do SNI foram para lá recentemente, estavam ocultos. E quando eu solicitei o meu dossiê e o dossiê do Vlado Herzog, me foi dito por escrito, que eu, para tanto, deveria apresentar a certidão de óbito do Vlado Herzog. Eu me indignei, porque a minha resposta foi a seguinte: essa certidão é falsa. Por que o governo brasileiro, é a grande crítica que eu faço aos governos democráticos. O governo brasileiro, 20 e tantos anos depois do exercício democrático do poder, ainda permitem coisas desse tipo, porque esse certificado, essa certidão é falsa. Isso é uma ofensa à memória do Vlado. Deputado Carlos Gianazzi, só lembrando, Audário Dantas foi vigiado mesmo em tempos de democracia, né? Mesmo depois do final da ditadura, Muito deputado. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Durante o regime militar, que durou de 64 a 85, muitas pessoas foram mortas, torturadas, exiladas, perseguidas, aposentadas compulsoriamente pelo AI-5. Enfim, foi um governo sanguinário que matou as pessoas, né? E que levou o Brasil para um verdadeiro atraso em várias áreas, nas áreas sociais, na área da educação, da saúde. Tudo. Enfim, nós retrocedemos a 50, 60 anos com o golpe militar de 64. E, no entanto, ninguém foi punido, né? Os generais que foram responsáveis pelo golpe, pelas torturas, essas pessoas não foram punidas, diferentemente do que ocorreu na Argentina, no Chile e em outros países da América Latina, né? Nós avançamos com as comissões da verdade, mas você acha que nós vamos atingir agora um outro patamar, um outro estágio, que é um processo de punição dessas pessoas envolvidas, principalmente os torturadores, das pessoas que mataram, que estão vivas, como
foi dito aqui pelo Adriano Diogo, deputado Adriano Diogo, pessoas que exercem, inclusive, cargos públicos, que estão no governo, são senadores, são deputados federais, pessoas que deram apoio direto ao golpe militar, ao regime, mas, sobretudo, pessoas que mataram, que arrebentaram. Enfim, você acha que nós vamos chegar a esse estágio de punição ainda dessas pessoas? Bom, a pergunta é importante porque eu responderia com um fato recentíssimo. A Comissão de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, solicitou ao governo brasileiro explicações sobre a morte do Herzog, as circunstâncias reais da morte do Herzog, que, por sinal, isso é uma determinação contida no final da sentença do juiz Márcio José de Moraes, em 1978, que condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Herzog. Mas ele determina nessa sentença que o governo, o Estado, apure as reais condições dessa morte. E sabe qual foi a resposta do governo brasileiro? Lamentavelmente, é de que não podia fazer isso em função da lei da anistia. A lei da anistia, eu, como deputado federal, fui um dos que trabalharam, como a sociedade toda exigiu a lei da anistia. Mas o acordo que se fez em cima dessa lei, que seja aquele de que ninguém, é todo mundo igual, esse acordo é indecente. Mas, no entanto, é o fato. E a Comissão da Verdade, eu costumo dizer, deputado, que mesmo que ela não tenha sido criada com a finalidade de buscar punição para esses criminosos da ditadura militar, mas o fato dela existir é importante, porque ela está levando o debate. O debate está cada dia maior em todo o Brasil. Aqui tem a comissão na Assembleia, a comissão na Câmara, comissão nos sindicatos, nas federações, etc. e tal. A outra questão deve ser continuar discutindo, né? Deputado Adriano, o senhor quer comentar? Osório, vou fazer uma pergunta rapidinha. Você estava no dia da votação da anistia, da lei? Como é que a Arena e os militares conseguiram votar aquele texto ridículo que foi aprovado? Você pode retratar os bastidores da época? Olha, eu não, infelizmente, nesse momento, eu não me lembro exatamente dos bastidores desse dia, dessa votação, o que aconteceu nos bastidores. Porque assim, a oposição, de um modo geral, o MDB, que era a grande frente de oposição, era no sentido de que se tivesse uma lei de anistia de verdade, né? Que não omitisse responsabilidades que estão fora da questão dos crimes comuns. O crime de tortura, de assassinato por razões políticas, isso é universalmente reconhecido como inafiançável. E, no entanto, se conseguiu esse, vamos dizer, entre aspas, esse milagre. Não me lembro, sinceramente, dos detalhes que levaram a esse acordão, né, que se fala. Deputado Ulisses Tassinari. Era isso? Gostaria que você me falasse um pouco mais a respeito da repercussão que teve sobre a sentença que foi promovida pelo juiz Márcio José de Barros Moraes. de Moraes, que realmente condenou a União por prisão ilegal, por tortura, por assassinato também de Vladimir Herzog. É o processo que era movido pela esposa, Clarice, pelos filhos. Como é que o regime militar aceitou passivamente essa sentença sem tomar assim, nenhuma uma represália maior? Como você explicar? Olha, essa é uma história está tratada em detalhes aí no livro, mas ela é muito complicada para se contar. Pelo seguinte, porque esse processo, que era uma ação declaratória contra a União, ele começou com o juiz às vésperas da aposentadoria compulsória. Era o juiz Martins Filho, João Martins Filho. O que a ditadura esperava desse juiz?
que ele, no fim da carreira, ele não ia lá ligar para essas coisas, etc. E tal. Enganou-se, porque ele era um homem reto. Ele não era um homem comprometido politicamente, mas era um homem reto. E a ditadura soube que a sentença que ele estava preparando era contrária ao governo. O que fez? Determinou, num telex, mandado de Brasília, na última hora, que a sentença não devia ser lida porque causava isso e aquilo, etc. e tal. E impediram o juiz de ler a sentença e confiavam muito que o juiz substituto, que era um jovem de 30 anos, no começo da carreira, o AI-5 estava em vigência, esse aí não ia arriscar a carreira, e ele arriscou. Aliás, ele foi ao lançamento do livro essa semana no Sindicato dos Jornalistas. Ele e o Rabino Sobel estiveram lá. Para mim foi esse homem. Os dois, eu disse no momento, deram passos à frente. O juiz Márcio José de Moraes deu um passo de alta coragem naquele momento. Com certeza o regime, acho que não quis transformá-lo num Marte. Eu acho que eles ponderaram porque a repercussão, a essa altura, seria internacional, porque o caso Vlado já estava conhecido no mundo inteiro. Por que de tanto estranhamento, tanto preconceito e tanto ódio contra jornalistas na época? Eu vi, inclusive, nas páginas do livro, por exemplo, quando se busca em Audálio Dantas uma culpa que não tem. Porque assinar AD no jornal era o Alberto Diniz e achavam que era Audálio Dantas. Bom, achavam que o Herzog veio da KGB, tinha vínculos, desse tipo. porque nasceu na Croácia, na Iugoslávia. Isso não é o fim. Isso demonstra o seguinte, que o serviço de inteligência da ditadura era burríssimo. Eles queriam só pretexto para a repressão, porque eles não se preocupavam com... Se o general comandante Edinardo Dávila Mello me disse que eu estava escrevendo muito contra o governo, eu digo, mas eu não estou escrevendo em jornal nenhum. Se o senhor assina uma coluna na Folha de São Paulo, eu digo, não é verdade. Era o Alberto Diniz, assinava AD. Então ele achava que era eu. Quer dizer, ele não tinha informação. Assim como nos papéis do SNI, eu apareço como militante de 6 ou 7 organizações da luta armada. Eu fui da comunista LL, de carteirinha, da AP, eu fui do POLOP, quer dizer, eles não informavam, eles mentiam. E, às vezes, com base nessa mentira, eles matavam. Entendeu? Essa era a questão. Deputado Carlos Gianazzi. Audálio, você concorda com essa tese de que a morte do Herzog, sobretudo aquele culto ecumênico na Praça da Sé, que esses dois acontecimentos representaram, na verdade, um marco histórico, sem dúvida, que mudou, que foi a causa da queda do regime militar, começou a enfraquecer o regime e que propiciou depois o movimento da caristia, a abertura, a lei da anistia, greves operárias, a greve, o novo sindicalismo surgindo no ABC com Lula, a Assembleia Nacional Constituinte direta já, enfim, Nova República, até os dias de hoje. Você concorda também que esse marco histórico, ele sem dúvida, se fundamenta ali com a morte do Herzog e com o ato na Praça da Sé. O meu livro afirma isso categoricamente. Não tenho nenhuma dúvida de que foi isso. Infelizmente foi preciso que uma vida se perdesse. Depois do Vlado, só mais um prisioneiro foi morto, aliás, aqui, no DOI-CODE de São Paulo, que foi o metalúrgico Manuel Fel Filho. Agora, é como o senhor diz, ali começou a sociedade, foi como se houvesse um despertar de consciência. A consciência nacional não aguentava mais aquela situação. Foi isso. Deputado Ulisses Tassinari, breve pergunta, estilo ping-pong, breves respostas. Audálio, deputado Ulisses. Eu acho que foi de fundamental importância isso mesmo, aquele culto ecumênico foi o catalisador realmente que desencadeou tanto que eu nunca esqueci, eu li no seu livro uma frase de Dom Helder Câmara, que lhe foi solicitado que falasse no culto, ele falou, eu não vou dizer, meu filho, existem momentos em que o silêncio fala mais alto. E ele acrescentou, a ditadura começou a cair. Eu acho que... Desculpe. Pode falar. Essa pergunta quem fez fui eu,
ao Dom Hélder, e a resposta é exatamente essa, que ela é genial. Há Vozes que momentos se em que o calaram. silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Isso foi, para mim, dos grandes momentos. Aquele culto ecumênico realmente foi o grande momento, e eu insisto em dizer, quem organizou aquele culto ecumênico foi o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, com a ajuda providencial do Dom Paulo Evaristo Arns. Deputado Adriano Diogo. Audário, embora não seja objeto do livro, eu queria recorrer à sua memória de grande jornalista. Foi morto no Rio Grande do Sul um coronel de nome Júlio Miguel Molina Dias, 78 anos, e a família dele entregou Os documentos. os documentos. Nos documentos, na pasta de documentos que a família entregou ao governador do Rio Grande do Sul, tinha duas questões que você deve ter acompanhado. Todo o material que foi apreendido quando o Rubens Paiva foi preso e um relatório de próprio punho sobre o atentado ao Rio Centro. Você podia recorrer à sua memória e falar sobre isso? Bom, aliás, esse fato é muito importante. É aquilo que a comissão, na verdade, está levando a isso, inclusive que pessoas da família de um ex-colaborador da ditadura levem esses documentos. Os dois casos são emblemáticos. O caso do deputado Rubens Paiva, até hoje não se sabe exatamente quais foram as circunstâncias, assim como o do Vlado. E, neste momento, essa revelação mostra mais uma vez que muitos dos crimes cometidos pela ditadura foram acobertados e continuam acobertados até hoje. É o caso do deputado Rubens Paiva. Ao mesmo tempo, sobre o Rio Centro, que ele participou também, um coronel que era o chefe da segunda seção, o coronel Paz, que o juiz Martins Filho, naquele processo, convocou como testemunha, e o comandante do segundo exército, que já era o Dilermando Monteiro, disse que ele estava, não existia o capitão fulano, não existia o capitão Birajara, outro estava viajando no Mato Grosso. Depois se levantou a hipótese de que, até afirmações do general Hugo Abreu, se não me engano, de que o coronel Paz, que era o chefe da segunda seção aqui, participou do atentado do Rio Centro, e Mato Grosso também, mais e outras coisas. Quer dizer, essas coisas, a verdade, ela sempre aparece. Por isso a Comissão da Verdade, eu insisto, ela é muito importante. A saudação dos deputados ao nosso convidado, deputado Carlos Gianazzi. Audálio Dantas, eu quero agradecer. Está acabando. Que coisa, hein? Audálio, eu quero agradecer a sua presença aqui e essa verdadeira aula de história do Brasil. Imagine. Que você está nos dando aqui, a nós deputados e ao telespectador da TV Assembleia, resgatando esse período importante da história do Brasil, até para que ele não se repita mais dessa forma, para que o Brasil não tolere mais ditaduras sanguinárias, torturas, prisões e exílios. Então você tem dado primeiro que você é um personagem, um personagem vivo, você viveu todo aquele processo histórico e você ainda escreve sobre o período, e eu tenho certeza que a sua obra vai dar uma grande contribuição para que as futuras gerações não aceitem mais nenhum tipo de ditadura. Deputado Ulisses Tassinari. Agradecê-lo por estar aqui, nos esclarecer tanto. Acho que saímos muito enriquecidos deste momento. Estou lendo o seu último livro, As Duas Guerras de Vlado Herzog, e realmente a gente, apesar de ter vivido esse período, a coisa parece que estava morta na mente nossa. Então, isso é bom a gente poder reviver, rememorar isso aí, e realmente a gente cada vez mais repugnar e trabalhar para que coisas tais não se repitam. Deputado Adriano muito Diogo. obrigado pela sua presença. Deputado Adriano. O Assis Chateaubriand, quando ele mandava um jornalista para a Segunda Guerra Mundial, ele falava para o cara, não me morra, não me morra. Joel Volte Silveira. vivo. Joel Silveira. Volte vivo. O que nós queremos te falar, não nos morra. Continue vivo, lutando. Obrigado. Parabéns.
Eu tenho a honra de ser, ao mesmo tempo, autor e protagonista nesse livro, né? Assim como muitas outras pessoas que estão... 2 minutos de considerações finais. Eu vou beber na fonte de Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. E ser presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo em 75, no olho do furacão, devia ser tão perigoso quanto. Mas eu quero a sua consideração num texto do Alberto Dines, que nós citamos aqui durante a premiação do Vladimir Herzog, que ele diz assim: nós jornalistas, estamos aqui sob a égide de um idealista chamado Vladimir Herzog, emanados pelo compromisso de restaurar o acontecido. Não somos juízes, mas sabemos desencavar destroços e com eles contar histórias. É a nossa especialidade. Suas considerações? Bom, eu acho que se esse livro tem um ponto importante, além de trazer essa história, que é necessário, como disse o deputado Gedós, que a gente lembre sempre para que não aconteça mais, principalmente as novas gerações, é de que aos jornalistas de verdade, cabe perguntar, obter as respostas e passar essas respostas para a sociedade. Eu acho que o que nós fizemos, quando eu digo nós, somos os jornalistas de São Paulo em torno do seu sindicato. Quando nós levantamos a nossa voz para denunciar o assassinato do Vlado, nós cumprimos um dever que nós não podíamos cumprir nos jornais em que trabalhávamos, né? Isso que o Dines diz aí, nós não tínhamos condições de dizer o que... Não é o que pensávamos, mas o que acontecia na nossa frente e nós não tínhamos condições de dizer. Então, acho que esse livro é a minha contribuição para... Ele é narrado em termos, digamos, jornalísticos, e acho que é a minha contribuição para que a história não se perca e não se repita. Ponto final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Audálio, muito obrigado por sua entrevista. Volte sempre, traga outros livros e outras histórias. Muito obrigado. É só me convidar. Muito obrigado. Muito obrigado à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.